Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Relish. Hoje o convidado é o Alessandro Menzani, fundador da Menzani Móveis Ecológicos. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Andréia. Primeiramente é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Levou seus materiais, estamos muito curiosos de saber. Quer explicar um pouco sobre esses materiais? Então, esses materiais é assim, Andréia. Na verdade, nós estamos há 10 anos, né, para desenvolver essa tecnologia no Brasil, tá? Essa tecnologia, a gente chama ela de WPC, é uma sigla em inglês chamado Wood Plastic Composite. Wood de madeira em inglês, né? Plastic Composite, mais conhecido como madeira plástica. Tá? Então, a nossa proposta sempre foi fazer móveis ecológico planejado, especialmente para atender áreas úmidas, tá? E especialmente para atender litoral brasileiro. Tá ok? Por quê? Porque hoje as nossas chapas de WPC, né? Nós já estamos fabricando nossa chapa, né? Isso que eu gostaria de frisar. E nós estamos fabricando nossa chapa na largura de 1,20, tá? A partir de 4 a 30 milímetros. Qual que é o nosso diferencial? Nós não estamos fazendo nem tábua e nem deck. Nós já estamos produzindo no Brasil chapas, tá? Eu levei 10 anos para consolidar um maquinário, 10 anos, né? Para achar de fato um parceiro que tivesse a máquina e a gente pudesse desenvolver junto a tecnologia. Que jornada, hein? 10 anos precisa de muita paciência e determinação. Então, outro dia eu perguntei, né, para o nosso TI, que me acompanha também há 10 anos, né? Perguntei para ele, pô, Alexandre, por que levou 10 anos? E ele me respondeu, cara, é muita quebra-cabeça, é um jogo de quebra-cabeça com várias peças, né? Então, nós levamos 10 anos porque realmente não tinha até então todas as peças, né, desse tabuleiro, vamos dizer assim. E hoje não. Hoje, depois de praticamente 10 anos de desenvolvimento, nós temos todas as peças. E temos mesmo, tá? Hoje eu sei aonde a gente vai obter matéria-prima, né? Hoje eu sei onde a gente vai pegar, porque é feito de plástico reciclado, né? Nosso material. Hoje eu sei quem é nosso potencial fornecedor, maquinário. Eu sei exatamente a parte da marcenaria, né? Na verdade, não é bem uma marcenaria, é como se fosse uma marcenaria de médio porte e até uma fábrica de móveis, né? Porque hoje, para atender a demanda que a gente quer, tá? Realmente, se eu trabalhar só no setor de marcenaria, eu tenho uma baixa produtividade. Então, a nossa proposta qual que é? É trabalhar, nesse primeiro momento, com uma terceirização, lógico, né? Eu não tenho maquinário. Já estamos vendo potencial parceiro. Inclusive, estou vendo ali já na região ali de São Vicente, né? Existem algumas marcenarias, fábricas de móveis lá. Já estou entrando em contato, a gente já está conversando, né? Para a gente terceirizar esse serviço ali em São Vicente. Por que em São Vicente? Primeiro que a chapa hoje ela está sendo feita no Rio Grande do Sul, né? Por enquanto. Mas nós já estamos com outro parceiro aqui em Sorocaba. E a do Rio Grande do Sul, na composição dessa chapa, lá nós estamos usando os 10% de fibra vegetal, que é casca de arroz. E os outros 90% é plástico reciclado. Aí entra tudo, né? Entra polipropileno PP, entra polietileno de alta densidade, né? Que é PAD. Enfim, só que aqui em Sorocaba, no interior paulista, com outro parceiro, a gente vai desenvolver no Brasil um produto inédito chamado BPC, que é Bambu Plástico Composite. Isso ainda não existe. Em vez da gente trabalhar com a fibra da casca do arroz, nós vamos trabalhar com a fibra do bambu. Né? Por quê? Para o material ficar cada vez mais leve, cada vez mais resistente. E o bambu, ele é termoacústico, ele é bactericida. Então, nós vamos ter mais uma característica hoje que nós ainda não temos para o nosso móvel ecológico. Por que você precisa utilizar este 10% de arroz ou de bambu? É porque para deixar o material mais leve. Se eu não coloco fibra vegetal, o que acontece? O material o plástico, ele é mais pesado, ele é mais denso, vamos dizer, quimicamente falando, do que a madeira MDF, do que o compensado. Então, para mim chegar basicamente na mesma densidade hoje que um MDF náutico, um MDF ultra, né? Muito utilizado pelos marceneiros para fazer móveis planejados para o litoral brasileiro, o que acontece? O móvel fica mais pesado. Mas se eu uso uma fibra vegetal, basicamente ele fica na mesma densidade, no mesmo peso hoje que um MDF náutico ultra,
Alessandro, vamos a voltar daqui a pouco nos materiais. Me conta um pouco sobre a sua jornada. Ai, André, minha jornada, eu tô praticamente há 10 anos, né? Na verdade, a nossa jornada, eu costumo falar que ela começou dia 7 de fevereiro de 2015. E começou na Feira do Empreendedor do Sebrae. Não era nem hoje aonde que é, né? Lá no Imigrantes. Foi lá no AMB. Isso me lembra muito, né? Foi num dia de sábado. Eu subi no palco. Nem sabia o que era pitch elevation, né? Que é o pitch de elevador. Que é aquele que você tem que contar uma história com começo, meio e fim em 30 segundos. Nossa, nunca me esqueço. Levei uma buzinada daquelas no ouvido. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí no domingo, dia 8 de fevereiro de 2015, a minha irmã morava num condomínio, né? Nunca me esqueço. Rapaz, que loucura. Eu fiquei treinando do térreo até o 10º andar, com começo, meio e fim da ideia que nós tivemos no dia anterior. Qual que era a ideia, André? A ideia era justamente essa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Era fazer uma impressão digital UV em cima de uma chapa de WPC, né? Dessa de wood plastic composite. Essa foi a ideia inicial. Só que no sábado eu não consegui concluir a ideia, porque tinha que dar a ideia com começo, meio e fim em 30 segundos. Ah, não deu. Na hora que eu estava quase concluindo, levei aquela buzinada, nunca me esqueço. Aí no dia 8 de fevereiro de 2015, caiu num domingo, nunca me esqueço. O que acontece? Eu treinei num elevador mesmo. Minha irmã morava num prédio, fiquei ali, não muito, né? Porque subindo e descendo do elevador, né? Mas treinei. Quando chegou na segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015... a gente podia subir no palco, né, do Arena, que era do Sebrae, e ali você tinha que dar uma ideia da indústria. Como o nosso negócio é da indústria, e ali subiram 10 ideias, André, naquele dia no palco. E eu fui, acho que um dos primeiros a apresentar a ideia naquele dia. Rapaz, em 28 segundos... apresentei a ideia com começo, meio e fim. E não levei a buzinada. Fui um dos poucos que não levou a buzinada. E naquele dia, nós se consagramos campeão daquela rodada, né? E quem saía campeão naquela rodada tinha direito a ficar incubado na Escola de Negócios do Sebrae, na Alameda Notman, ali na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, né? E ficamos incubados lá, de agosto a dezembro de 2015. E toda quinta-feira tínhamos aulas lá com os mentores, né? Da Escola de Negócios do Sebrae. Era das 2 da tarde às 6 da tarde. Rapaz, ali eu entrei para o empreendedorismo, né? Eu já tinha esse perfil de empreendedor desde a época da faculdade, né? Eu já investi em outros negócios, né? E, inclusive, tive uma fábrica de perfume na época que... Eu fiz engenharia química, né? Porque eu sou engenheiro químico. Voltamos lá, tempo da universidade. Engenheiro químico. Eu fiz engenharia química, né? Me formei em 1998 pelas faculdades Oswaldo Cruz, né? Atuei muitos anos na área de produtos químicos, né? Manutenção industrial. E, efetivamente, estou nessa área ambiental, na verdade, desde 2003. Desde 2003, né? Contando um pouco mais da minha história, naquela época, aqui em São Paulo, nós tínhamos uma prefeita, que era a Marta Suplicy, e a Marta Suplicy começou a trabalhar. Ela queria implementar nas 31 subprefeituras as cooperativas, que não tinha. E eu, como sempre morei na Zona Leste de São Paulo... Na época, 2003 não tinha cooperativas... Não, constituída, legalmente falando, tinha uma ou outra na Zona Leste. Só que acontece o seguinte, naquela época... Eu, como já dava aula de química, né? Que eu fui professor de química durante 20 anos, dando aula para o ensino médio. E naquela época eu tinha uns amigos meus da subprefeitura de São Mateus que me convidou a fazer formação dos catadores da região de São Mateus, né? Só que aconteceu o seguinte, naquela época, o que aconteceu? A prefeitura fazia muito orçamento participativo. E no meu distrito, que era o distrito do Iguatemi, eu fui eleito conselheiro do meu distrito. E fui fazer políticas públicas em julho de 2003, né? Não, foi em julho de 2002. Foi um ano antes. Aí o que aconteceu? Eu fiz curso de políticas públicas em julho de 2022. Devido a esse curso de políticas públicas, eu visitei várias secretarias, né, de educação e saúde. Em uma delas, que era a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, conversando com o professor Amaral, né, sobre a necessidade da minha região, que era a região de São Mateus. Aí ele falou para mim assim, tô precisando de um coordenador em educação ambiental lá no Leste 2.
você mora na Leste, você não gostaria de... Né? Aí ele me convidou para ser coordenador em educação ambiental, lá no Leste 2, lá no Parque Chaca das Flores, Que lá bom, para a né? região lá de Guaianazes, São Miguel. E eu topei, né? Topei aquele desafio, inclusive montamos o CREA, né, que é um Centro de Educação Ambiental, e através do CREA eu comecei a fazer formação dos catadores lá em São Miguel. Tanto que essa cooperativa, não sei se tem até hoje, chamada Chico Mendes, né, eu ajudei a formar essa cooperativa. Tá? Fiz essa formação dos catadores lá no Leste 2, região de São Miguel Paulista. Aí, devido a esse trabalho, né, que foi, aí eu tinha uma equipe, não estava sozinho. E aí, devido a esse trabalho, aí o professor Amaral me convidou para fazer a formação da cooperativa da Cooperleste. Ali, hoje, ainda existe, no final do Sesc, né? E foi de fato ali que eu entrei para a área da reciclagem. Eu já gostava dessa parte da reciclagem, né? Mas foi ali que eu tive um contato maior com catadores. Foi ali que eu comecei de fato a ver essa parte dos plásticos, né? E a quantidade de plásticos, né? De PP, polipropileno, polietileno de alta densidade, PET, né? Que tinha, tá? Então, desde aquela época eu já estava envolvido ali com as questões ambientais. Entendeu? Aí fiquei lá no final do governo até 2005, né? E aí de 2005 até 2014, normal, né? Eu voltei a dar aula como sempre dei naquele período. E foi em outubro, novembro de 2014, que enfim, antes disso, quando eu entrei para o Estado realmente para dar aula, é muito interessante falar isso. Eu comecei a dar aula num trabalho voluntário dentro do Estado, né? Eu fui dar aula para o pessoal do telecurso de Química, numa escola estadual perto da minha casa. E foi lá que eu conheci o marceneiro, né? Que é o atual... que é o... Como é que eu posso falar? Que é o dono da ideia, né? Porque essa ideia de fazer os móveis ecológicos planejados não é minha. Ele é de um senhor, amigo meu, né? Na verdade, ele é o irmão mais velho de uns amigos meus de infância, tá? E foi que lá para novembro de 2014, né? Como a gente morava no mesmo bairro, ele pediu para conversar comigo. E foi lá que ele falou que a ideia dele era fazer móveis ecológicos, né? Utilizando plástico. Por quê? Porque ele já estava no segundo ou terceiro aterro sanitário. Ele era o cara do caminhão que ficava jogando terra dia e noite. E ele veio perguntar para mim se ali haveria possibilidade de fazer chapa ecológica. Che interessante questa storia. Ele trabalhava in un aterro sanitario e ficou chocado, né? Não, ele enterrava toneladas e mais toneladas de plástico todo dia. É por isso que ele achava que isso não era a solução melhor para o plástico, que o aterro era um problema. Foi isso? Foi isso, ele ficava indignado. Quando ele veio conversar comigo, eu percebi que ele estava indignado, porque ele ainda enterrava, ele estava ainda na ativa. Então, ele ainda enterrava toneladas e mais toneladas, porque em cima do caminhão, né, quando ele ia jogar terra, ele via a quantidade de plástico e estava lá no aterro sanitário. Inclusive, ele trabalhou no aterro sanitário em Santo André, e naquela época, em 2014, ele trabalhava no aterro sanitário Sítio São João, que inclusive fica na divisa da 3ª Divisão, região de São Mateus, com Mauá. Ele atuando, ele trabalhava nesse aterro. Que inclusive, há alguns meses, a prefeitura falou que quer ampliar aquele aterro sanitário. Vai ampliar de novo, né? De Porque novo. ele foi ampliado há uns anos atrás. Bem, eu participei... Eu sempre morei nessa região. Eu conheço esse aterro sanitário. Eu tive a oportunidade de estar lá com a subprefeitura. Na época que eu comecei o treinamento com os catadores, né? A gente subiu, né? Até o aterro sanitário com os catadores, né? Para o pessoal poder identificar. Andréia, pena que filmadora não registra cheiro. Porque todo mundo, nós deveríamos levar todas as pessoas a estar mais ou menos uns 40, 50 metros ao lado de um aterro sanitário, né? Eu tô falando de um aterro sanitário, imagine de um lixão. Eu vou contar um negócio para você. Se todo mundo tivesse a 40, 50 metros da máquina desse meu amigo que joga a terra, eu acredito que todo mundo mudaria a concepção de reciclagem. A pessoa... Acho que daria uma dor no coração, daria uma dor na alma da pessoa pegar aquilo e descartar de qualquer jeito, porque ela ia lembrar daquele cheiro. Porque é um cheiro, André, insuportável. Eu estive lá, né? Eu mais do que ninguém.
Então, é uma das coisas que me motivou a fazer o que eu faço hoje. E me lembro do cheiro, porque é um cheiro de carniça, sabe? É um cheiro insuportável. Todo mundo conhece quando no trânsito está atrás de um caminhão do lixo, né? Do lixo comum. Muitas vezes... Mas aquilo não é nem um terço. Claro. Aquilo não é nem um terço, não é nem um amplificado. quinto do que você sente no aterro sanitário. Cara, aquilo quando você sai do aterro sanitário, a sua roupa impregna com aquele cheiro. Você mesmo lavando a sua roupa, você tem que lavar ela mais 2, 3 vezes, porque o cheiro impregna. A sua pele, eu vou ser bem sério pra você, você tem que tomar acho que uns 2, 3 dias de banho para aquilo sair, porque aquilo impregna nos seus poros, sabe? É uma coisa impressionante, por isso que eu sempre falo, que você quer realmente sentir o que é um aterro sanitário, lixão que eu nunca fui, né? Eu fui num aterro sanitário. Mas vale a pena fazer a visita. Porque ali as pessoas tomam consciência da necessidade de fazer o que nós fazemos. E também convite as pessoas a conhecer um pátio de compostagem bem feito, onde não tem este problema do cheiro. Já visitou um pátio de compostagem? Mas, já, muito interessante. Né? Que não tem este problema do cheiro. Porque quando é bem feito, a transformação dos resíduos orgânicos com a compostagem elimina este problema do cheiro ruim. Mas voltando lá em 2014, este senhor do seu bairro que trabalhava no aterro sanitário conversou com você sobre esta ideia de chapas ecológicas. Então, porque na verdade é assim. Ele já tinha escrevido uma patente. Qual que era a patente dele? A patente dele era colar um laminado PET, né? Que hoje tem empresas no Rio Grande do Sul que reciclam garrafa PET e fazem laminado PET, como se faz a fórmica. E a patente dele era colar um folheado PET numa chapa ecológica, tá? E aí, tanto que ele não sabia se ia dar sequência ou não. Quando eu vi a ideia, eu falei, não, cara... Eu vou te dar toda a assessoria, nós vamos fazer isso aí sim, tá? Naquela época eu fazia já mestrado na área da sustentabilidade, né? Porque eu sou mestre nessa área também. Só que eu fazia na área de energia. Só que eu achei muito interessante a proposta dele, que era pegar o plástico, transformar aquilo numa chapa ecológica e transformar em móveis. Tanto que a patente dele, me lembro como se fosse hoje, isso em novembro de 2014, eu paguei a patente para ele. Né? Ao contrário, não, eu paguei a patente no nome dele. Ah, ok. Porque a ideia era dele. E eu não me senti... Falei, não, cara, a ideia é sua. Nós vamos seguir na sua ideia. Não sei se você sabe, mas isso há 10 anos... Não sei quanto tá hoje a patente, né? Cara, eu paguei R$95. Ah, econômico, né? Não, eu paguei direto no INPI, tá? Se as pessoas não sabem, as pessoas podem escrever patente, podem pagar a taxa direto no INPI. Eu não sabia disso. Mas ele, como já vinha acompanhando o processo, já sabia todos esses detalhes, ele me deu o boleto. E eu falei pra ele assim, ó, amanhã eu vou pagar esse boleto, como de fato paguei o boleto, R$95, e a patente tá até hoje no nome dele, tá? Só que a patente dele, o que acontece? Como queremos atuar no litoral brasileiro, só tem um probleminha, é a cola. Porque não adianta eu falar para a pessoa que o produto vai durar tanto de durabilidade, só que eu não sei, por causa da marisia, né? Ela pode afetar a cola. Então não adianta eu falar que o nosso produto, como de fato eu vou mostrar daqui a pouco, né? A nossa tecnologia e quanto tempo ele dura, se for com a cola não vai durar o tempo que eu estou prometendo. Pode durar muito menos. Então, hoje eu não quero prometer algo para os nossos consumidores que não vai durar aquilo que eu estou falando que vai durar, tecnicamente falando, entendeu? Então, a patente dele é muito boa para atuar em regiões que não tenha efeito da marisia. Mas no nosso caso, como a nossa proposta é atuar no litoral brasileiro, então eu tirei a cola, mesmo porque a cola não é sustentável, não é ecológica, né? Então, nessa parte que a gente quer atuar, não tem cola. Então, aqui não tem cola. Não tem cola. E tem outros brevetos, então. Hoje não tem cola, hoje tem outra tecnologia. Com brevetos, com outros brevetos. Com outras tecnologias. Com outras tecnologias. É isso aí. Então, voltando lá, então, novembro de 2014, começa esta ideia, você começa a trabalhar, mas sigue como professor no ensino médio, né? No estado, No estado, e também seguindo trabalhando com as cooperativas ou não mais? Em 2014 não, em 2014 não, né? Mas as cooperativas que eu ajudei já estavam funcionando normal, né? Inclusive, de tempos em tempos, quando eu tinha tempo, eu ia visitá-los, né? E é muito interessante, né? Porque eu chegava lá nas cooperativas...
ninguém me chamava pelo nome, né? Que é o Menzani, né? Que o pessoal mais me conhece aí. Me chamava tudo de professor, né? Nossa, era muito legal, sabe? Eu chegava lá, mesmo quando eu não estava lá, né? Mesmo quando a gente estava em outros locais, alguns eventos da prefeitura, né? Que eu sempre participei. E até mesmo aqui no Green Sampa, né? Há um tempo atrás, estiveram algum deles aqui. Nossa, e foi muita alegria, né? Eles terem me reencontrado aqui. Ô, professor, como é que o senhor tá? Falou, ô, rapaz, tudo bem e tal. Alguns eu ainda lembro, mas a maioria a gente não lembra, né? É muito aluno. Vou conversar aqui nas próximas semanas com o Dudu, que é o cofundador da Copa Mare, e com o Carioca, que é o fundador da Cooper Caps. Legal. São movimentos muito importantes, né, das cooperativas. São. Bom, então, a Menzani Chapas, na época, Chapas Ecológicas, começa em 2015, com aquele encontro no Sebrae. Então nós tivemos essa ideia, né? Eu conversei com ele, paguei a patente dele em novembro de 2014 e falei para ele que a gente, então, ia participar dos eventos, né? Eu queria levá-los aos eventos, porque ele não participava de nada. Simplesmente, ele era um senhor que trabalhava no aterro sanitário, só tinha segundo grau, né? Não tinha faculdade, não tinha nada. E eu falei para ele, não, eu vou te levar nos eventos, né? Porque até então, o que acontece? Pela Prefeitura de São Paulo, eu já participava de alguns eventos, né? Inclusive, naquela época, não é que nem hoje, naquela época era o pessoal da Agenda 21. Então, eu já sou da época da Agenda 21. Conta para a pessoa que é a Agenda 21. Então, a Agenda 21 foi um movimento, né? Que nem hoje é o pessoal do ESG, né? Esse movimento todo, só que naquela época era Agenda 21. Tinha essas propostas, né? Que nem tem as propostas de hoje, da gente fazer realmente essa parte da reciclagem, a parte desse cooperativismo que a gente chama, né? Isso daí, como chamava, era Agenda 21, como tem Agenda 30 hoje, né? Uhum. Então, foram agendas criadas pela ONU, né? ODS e tudo, né? Mas eu sou da época da Agenda 21, participando, inclusive, aqui pela Prefeitura de São Paulo. Pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Legal. Tá? Então, o que aconteceu? Então, esse acordo aconteceu em novembro de 2014. Quando chegou em fevereiro de 2015, teve a Feira do Empreendedor. E nós fomos à Feira do Empreendedor. Eu fui com ele, né? Ele foi comigo. E lá conhecemos o palco da Arena do Sebrae. Foi quando eu subi, no dia 7 de fevereiro de 2015, mas levei pau, né? Levei a tal da buzinada lá, né? Nem sabia o que era pitch elevation, né? Que é o pitch de elevador. Aí treinei dia 8 de fevereiro de 2015 e dia 9 de fevereiro de 2015, caiu numa segunda-feira, subi ao palco novamente. E lá, com 28 segundos... nos consagramos, né, campeão naquela rodada. E quem se saía consagrado campeão naquela rodada tinha direito de ficar incubado na Escola de Negócios do Sebrae, na Avenida Nótima, né, Alameda Nótima, e na Santa Efigênia. E lá ficamos incubados de agosto até dezembro de 2015. E foi ali que eu tive contato com os mentores Sebrae. Foi ali que eu conheci o pessoal mais da Fiesp, Ciesp, pessoal lá da Cietec, né? Que é o pessoal da USP hoje, né? E ali começou a nossa trajetória. Então isso foi em 2015. E já em 2016, nós começamos já os primeiros testes no Brasil. Naquela época, eu conheci um potencial fornecedor que desenvolveu a mesma máquina, muito parecida com a máquina que nós estamos usando hoje lá no Rio Grande do Sul. Só que aconteceu o seguinte, eu fiz todos os testes numa feira chamada Formobile. Essa feira é a Feira Internacional dos Móveis, que acontece a cada 2 anos. Em 2016, eu já tinha validado a tecnologia que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Não com o mesmo conhecimento, lógico, né? Porque não ficou tão bom naquela época que nem ficou hoje, que eu vou mostrar para vocês, tá? Só que aconteceu o seguinte, quando eu já ia acertar o fornecimento desse potencial fornecedor, ele brigou lá com o sócio dele e ficava em Palhoça, Santa Catarina, o Sérgio, né? Sérgio Brazos. Só que aconteceu o seguinte, ele brigou lá com o sócio dele e a máquina, segundo ele, foi parar lá no norte de Minas, quase Goiás, lá Goiânia. Só que eu falei, e agora, né? Aí começamos tudo de novo, André, né? Só que eu não achei nenhum fornecedor naquela época, eu só achei fornecedor de chapa ecológica prensada. E fizemos nosso protótipo, inclusive tá no nosso canal, né? Na época, a gente não era ainda Menzani Chapas Ecológicas. O nosso projeto chamava Fertan Móveis Ecológicos, né? Inclusive, está até hoje no nosso canal, esse primeiro protótipo, na Fertan Móveis Ecológicos. E lá nós fizemos um armário
com a tecnologia patenteada, né? Que era colar um folheado PET em cima de uma chapa ecológica. Que significa chapa ecológica? Chapa ecológica é quando você pega resíduos de plástico, né? Que nem o pessoal faz hoje. Hoje o pessoal faz chapa ecológica utilizando resíduo pós-indústria ou pós-consumo das embalagens longa-vida. Muita gente chama de Tetra Pak, né? Mas Tetra Pak é marca, é que nem Bombril. Eu costumo falar que as pessoas, quando vai falar de palha de aço, os mais antigos falam, vamos lá comprar Bombril. Mas Bombril é marca. O correto é falar palha de aço. Mas como o Bombril foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil a trabalhar com palha de aço, o pessoal fala até hoje, né? A mãe fala pro filho, né? Ô filho, vai lá no mercado comprar Bombril. Pô, mas o nome correto é palha de aço. Então, na verdade, hoje as pessoas fazem chapa ecológica prensada utilizando o quê? Utilizando resíduos de embalagem longa-vida, né? Porque Tetra Pak tem concorrente. Então não é correto falar, sei o que lá, telha ecológica ou chapa ecológica feita de Tetra Pak. Né? O correto é falar chapa ecológica feita de reciclagem longa-vida, ou pós-indústria ou pós-consumo. Só com embalagem longa-vida ou também com outros então, tipos de plástico? Então, hoje o pessoal faz com longa-vida, que nós começamos a testar naquela época. Hoje o pessoal faz com tubo de pasta de dente, né? As empresas que tem no mercado hoje aí, o pessoal faz, a maioria faz com pós-indústria, porque é mais fácil. Uma ou outra faz com pós-consumo, né? Mas um ou outro faz, mas a maioria é tudo pós-indústria. Faz também com a embalagem de BOPP, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o que eu estou utilizando hoje, né? Hoje para fazer nossos coletores de material reciclado para colocar em condomínio, tá? Inclusive, eu estou muito feliz também, porque recentemente a gente fechou uma parceria aí com a Prefeitura de Ribeirão Pires. Ah, parabéns. Nós estamos colocando lá o primeiro protótipo, inclusive na Prefeitura agora em março, né? Após o Carnaval, tá tudo certo. A gente elaboramos uma central nova de coleta seletiva para colocar na Prefeitura de Ribeirão Pires. Parceiro nosso novo, né? E, inclusive, na Prefeitura vai ter um lá. Bem, espero que o prefeito aprove esse protótipo, vai não ter mais 40. Porque ele quer colocar essa central de coleta seletiva, André, em todas as escolas municipais lá de Ribeirão Pires, quer colocar dentro dos postos de saúde e algumas repartições públicas lá que eu conversei com ele, né? Numa reunião que teve agora em janeiro lá com o prefeito, parabéns, né? Muito importante. Então, muito importante. Então, em geral, chapa ecológica é feita com plásticos que não têm uma alta reciclabilidade. Que tem, na verdade, hoje, vamos falar assim, tem um baixo valor agregado. Ok. Só uma coisa, nós escrevemos para o público, escrevemos um artigo no nosso blog com a lista dos 7 tipos de plásticos que se encontram no mercado. Lá atrás das embalagens tem um símbolo de reciclagem, tem um número dentro do símbolo. O número pode ser de 1 a 7. Cada número significa um tipo de plástico. É uma coisa bastante complexa para muitas pessoas. Escrevemos esses artigos para ajudar as pessoas a entender que tipo de plástico é, qual plástico tem uma maior ou menor reciclabilidade no Brasil, para ter consciência no momento da compra. Lembramos que aqui no Brasil, como no mundo em geral, a reciclagem do plástico é ainda muito baixa, porque, como você falou, não tem muito interesse da indústria a reciclar aquele tipo de plástico, certo? Então, hoje é assim, né? A embalagem longa-vida, o problema é assim, né? O catador, quando ele está na rua, o que acontece? Se ele vê uma latinha de alumínio, ele pega. Hoje, eles estão pegando um pouco do plástico do PET, porque o PET... ele teve um certo aumento, né? Ele teve uma certa valorização. Então, o catador já está sabendo disso. Então, hoje, além da latinha de alumínio, ele está pegando PET. Mas outros plásticos dependem muito do espaço que ele tem na carroça dele, tá? Embalagem longa-vida ainda continua sendo um dos produtos que, se estiver perto da latinha de alumínio e perto do plástico PET, o catador não pega. Por quê? Ele pode até pegar. Quando chega lá no depósito, que é onde ele vende, o dono do depósito aceita, não todos, mas alguns aceitam, que ele coloque lá em torno de 20% a 30% da embalagem longa-vida. Só que tem depósitos que, devido ao preço do papelão, às vezes não aceita.
Então o catador, ele pega uma certa quantidade, ele não pega tudo. Até porque ele não tem muito espaço dentro lá da carroça dele, né? Mas enfim, é isso que nós fazemos hoje, tá? Hoje o que acontece? Eu pego esses materiais de baixo valor agregado, tá? Muitos deles hoje nós estamos comprando de algumas já cooperativas parceiras, né? Que é a Embalagem Longa Vida, que eu também faço chapa, né? Tenho esse material. É porque eu não tenho maquinário, mas eu tenho matéria-prima. Se eu tenho matéria-prima, eu mando para os parceiros, tá? Então, hoje nós já fazemos chapa ecológica de embalagem longa vida. Tenho alguns parceiros, tá? Que eu não recolho tubo de pasta de dente pós-consumo. Mas eu tenho alguns parceiros que, se eu quiser, ele tem a chapa já pós-indústria de tubo de pasta de dente, como também tenho parceiros que hoje estão me fornecendo, tá? Chapas de BOPP, embalagem salgadinho. É com essas atuais hoje que eu estou fazendo os nossos coletores de material reciclado. Ah, legal. Especialmente as nossas centrais, Tem tá? aqui? Tem aqui uma chapa, essa? Na verdade, essa é a chapa, tá? Essa é a chapa hoje de BOPP, tá? Que nós estamos fazendo os nossos coletores de material reciclado, tá? Então, lembramos novamente, BOPP é... embalagem salgadinho, que o pessoal tem muita dificuldade hoje de reciclar. Porque se a pessoa coloca na coleta seletiva, a cooperativa provavelmente não recicla. Então, tem cooperativas hoje que o BOPP, embalagem salgadinho, infelizmente hoje é tido como rejeito. Tem algumas cooperativas ainda que jogam isso no lixo, no rejeito. Desde a minha informação, a maioria, não são todas, tá? Hoje nós estamos com uma rede, tá? Hoje a Menzani Móveis Ecológicos, né? Hoje eu tenho parceria com 47 cooperativas a nível estado, que eu recolho esse material e mando para um parceiro que tem a máquina. Aí hoje é esse parceiro que está fazendo nossa chapa de BOPP. De 1,10 por 2,20, prensada. São as chapas hoje que eu estou fazendo nossos coletores de material reciclado. Que é esse aqui. Que é esse aqui, tá? Que bom. Tá? Inclusive, só uma outra tecnologia, né? Esse aqui é um outro produto que a gente vai lançar agora também em abril, que é a tal das Resitables, tá? Mesa resinada. Então, esse daqui também é um outro produto que a gente vai começar a fazer através dos nossos móveis ecológicos. Mesa de escritório, mesa... Para quem quer ter uma mesa ecológica. Tá ok? Que linda. Ah, porque esta tem esta... Isso daí foi passado uma resina poliéster, tá? Mas também fizemos com a resina epóxi. É que com a resina poliéster, ela não corre o risco de riscar. Muito linda essa. Muito linda. Muito e é um linda. detalhe, viu, André? Essa não tem. A diferença é que essa tem essa resina e essa não tem. Esse não tem, tá? Claro, Esse não tem. E tem um detalhe, essa mesa resinada aí, ó, quem tiver, é peça única no Brasil. Eu não consigo fazer duas mesas iguais para dois clientes diferentes. Porque cada pedaço é diferente. Porque é mosaico. É peça única. É peça única. Claro. Não tem como eu fazer, André, duas peças iguais para dois clientes diferentes. Entendeu? Muito Esse lindo. produto também é um produto novo que a gente vai lançar agora a partir de abril, não só na região metropolitana de Santos, como aqui na região metropolitana aqui de São Paulo. E você pode fazer qualquer tamanho? Como funciona? Então, a mesa nós vamos trabalhar ela com, basicamente, nós vamos trabalhar ela com chapa de 10 milímetros. Quanto é isso? Esse aí tem 12. 12, 12. ok. Então, são 10 centímetros e o tamanho? Então, o tamanho Então, a mesa padrão hoje, ela vai ter ela começa por 80 por 1,60. Ela vai ter 90 por 1,80 padrão. E vai ter 1 por 10. Tá? Por quê? Porque essa chapa aí prensada, o padrão dela, é 1,10 por 2,20. Só que no parceiro, que eu já recolho e que eu mando o material das 47 cooperativas, o padrão dele é 1 por 2. Tá? 1 metro por 2. 1 metro por 2. Então, o que acontece? Por isso que as nossas mesas, né, Resitable, ela vai ter 80 por 1,20, ela vai ter 90 por 1,80 e 1 metro por 2, que é o máximo que eu consigo fazer com esse parceiro que eu já mando esse material comprado das cooperativas, tá? Esse material aí nós vamos começar a fornecer ele aqui a partir de abril também. Abril deste ano? Abril deste ano. Agora. Para venda. Para venda. Já está no preço, então? Nós já temos, nós vamos colocar já no nosso site, tá? E vai ser preço de mercado, tá? Não vamos cobrar um preço bacana. Vamos fazer um preço bacana aí para os nossos consumidores. Uau, muito lindo esse, muito lindo. Maravilhoso, isso daí... E a diferença entre esse e isso é considerável.
Considerável, tá? Sim. Não, para você ver aí como ficou, né, o material. Muito lindo. Então, vão começar com as mesas, mas depois vão ter outros produtos, né? Com essa tecnologia nós vamos fazer basicamente a mesa, tá? Porque eu vou mostrar para vocês uma outra variação que nós fizemos, tá? Porque num primeiro momento nós praticamente só tínhamos a prensada. Só que depois que a gente fez esse teste, a gente validou esse teste no Brasil, o que aconteceu? Aí sim eu comecei agora, recentemente, André, nós estamos agora no mês de fevereiro, né? Hoje é final de fevereiro. Agora, no mês de praticamente outubro. Outubro é que nós começamos a validar com um potencial fornecedor lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, que nós agora, no final do ano, já validamos a tecnologia da chapa ecológica lá de WPC, né? Que é o de plástico composta. E com esse potencial fornecedor lá, nós já estamos começando a fazer chapa de 4 milímetros até 30 milímetros. Uau, Tá? 4 milímetros é muito fina, né? Então, mas 4 milímetros é para fazer o fundo dos nossos móveis ecológicos, planejados, em substituição, tá? Ao MDF náutico e o MDF Ultra, muito utilizado pelos marceneiros para fazer móveis planejados no litoral brasileiro. Que isso é outro produto. É um outro produto. Esse é feito 100% com a embalagem de salgadinhos. 100%. E aqui temos muito, nessa pequena temos muito. Porque são muito sutis, então isso significa que essa embalagem não vai mais em um aterro sanitário. Não. Significa que vocês estão remunerando as cooperativas. Justamente. E que vão utilizar um material que acabaria em um aterro sanitário ou ainda pior no meio ambiente para substituir, sobretudo, o quê? A madeira. A madeira, especialmente o MDF. O MDF é o material mais utilizado para fazer mesas, né? Mesa. Como essa, por exemplo. Esse é um MDF. MDF. Um MDF normal. Uhum. Porque é o seguinte, tem o MDF normal, que foi feito essa mesa, tem o MDF Náutico Ultra, ele foi desenvolvido mais para áreas úmidas. Por isso que ele é muito utilizado pelos marceneiros para fazer móveis planejados no litoral brasileiro, especialmente na região metropolitana de Santos, tá? Eu posso falar isso porque a nossa empresa hoje está incubada, né? Desde setembro de 2020, nós estamos incubados no Parque Tecnológico de Santos, né? É lá que está a nossa empresa, né? E nosso endereço fiscal. E eu acompanho todo esse movimento, já fiz todas essas entrevistas, eu sei muito bem que todos os marceneiros lá na região metropolitana de Santos trabalham com MDF Náutico Ultra. Por quê? Um móvel planejado, se você faz com MDF normal na região metropolitana de Santos, ele dura em máximo de 5 a 10 anos só. O que significa móveis planejado? Móveis planejados é aquele móvel, né? Que você tem seu apartamento e você quer fazer ele sobre medida. Sobre medida, perfeito. Sobre medida. Também muito utilizado na náutica, né? Nos barcos. Nos barcos, muito bem, tá? Inclusive, a chapa que eu vou mostrar aqui, por isso que a gente colocou e está colocando 10% de fibra vegetal, para poder deixar ele mais leve, justamente também para fazer móveis náuticos. Por isso que estamos lá no Parque Tecnológico de Santos. E a nossa proposta é essa, não é só fazer móveis planejado ecológico para residências, indústrias ou comércio. É também para atender o segmento náutico do litoral brasileiro. Bom, voltando nessa chapa, seria muito legal ver uma mesa dessa aqui no Green Sampa, né? Seria não, eu vou doar uma mesa pro Green Sampa. Bom. Não falei ainda com o pessoal, mas eu vou doar uma mesa e você vai fazer podcast aqui com uma mesa ecológica nossa, mostrando o que é uma tecnologia de um produto ecológico e sustentável. Para quem não sabe, aqui estamos em uma sala de podcast do Green Sampa, que é um hub que era um ex-incinerador de lixo em Pinheiros, que foi abandonado e agora é um centro de inovação verde da cidade de São Paulo. Eu e Alessandro nos encontramos aqui em um percurso promovido pela De Sampa, que se chama Green Sampa, que promove empresas, startup que têm ideias, projetos, serviços, produtos verde da área ambiental, da área sustentável, né? Exato. É isso aí. Então seria muito legal ver esta mesa. Será muito legal. Eu vou fazer.
E aqui é padrão, né? Aqui eu consigo fazer. Aqui deve ter 1 metro por 2, dá pra fazer. Dá pra fazer uma mesa bom. aqui. Inclusive, dá pra aproveitar até esse próprio suporte que tem aqui, né? É só fazer o tampão, mas vamos fazer. Vamos ver se até maio, junho, eu consigo colocar uma mesa aqui. Você vai fazer um podcast com uma mesa nossa ecológica, feita de BOPP, meu amigo. Vou ficar muito feliz. E o que temos lá? Então, fora esse material aqui, né? Que a gente fez e aí colocou essa resina poliéster, tá? Isso aqui é para fazer uma mesa Resitable, né? Mais conhecida como mesa resinada, tá? Isso aqui é muito utilizado lá nos Estados Unidos, né? Uma tecnologia americana também, tá? Só que aconteceu o seguinte, em julho do ano passado, até então, a gente pegou essa chapa de BOPP, Andréa, e teve a Formobile, que foi a Feira Internacional dos Móveis, que ocorre de 2 em 2 anos aqui no Imigrantes, né? No Expo Center Imigrantes, aqui no Jabaquara, aqui em São Paulo. E lá, desde 2016, que nem eu acabei de falar, né? Anteriormente falando, o que acontece? Existe uma máquina de uma das fabricantes de máquina, que é a mesma máquina que faz essa impressão imitando a madeira em MDF. Eles vendem para o pessoal do MDF. E a cada 2 anos eu tenho eles trazem essa máquina para São Paulo. E a cada 2 anos eu tenho a oportunidade de fazer teste nessa máquina. Porque eles não têm essa máquina rodando lá na empresa deles, né? Que é em Bálsamo, aqui no interior paulista. Então, a cada 2 anos, durante 3 ou 4 dias, se eu tiver alguma amostra, eu corro lá para fazer o teste, porque eles trazem a máquina, tá? E justamente dia 2 de julho de 2024, o ano passado, eu levei essa chapa de BOPP preparada. E lá, olha que lindo, André. Nós fizemos uma impressão digital UV em cima de uma chapa de BOPP. Um trabalho inédito no Brasil. Nossa, inclusive tá, né? Então, que é isso? É isso não é um adesivo. Isso daí é uma impressão digital UV em cima de uma chapa de BOPP. Isso daí, inicialmente, é para fazer nossos móveis ecológicos planejados. Só que aconteceu o seguinte, André, eu validei essa tecnologia dia 2 de julho de 24. Quando foi no final do mesmo mês, de julho de 24, nós tivemos a oportunidade de identificar. Eu conheci uma empresa lá no Rio Grande do Sul que tem a mesma máquina que o Sérgio montou em 2016. E conversando com a empresa... Quem é o Sérgio? O Sérgio era da Brazos. Foi quando nós começamos em 2016 com esse processo não prensado, mas num processo de extrusão acoplado a um processo de laminação. Tá? Porque esse processo que você está vendo hoje aí do BOPP, ele é prensado. Só que para ter a mesma qualidade, né? E a mesma assim, tecnologia feita com o MDF, vamos dizer assim, no plástico, tá? Eu preciso fazer ele num processo de extrusão acoplado a um processo de laminação. Tá ok? Para que a chapa saia totalmente uniforme. Tá ok? Posso já mostrar como é que é a chapa aqui? Vai. Vamos lá, tá? Pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, só para mostrar a diferença para vocês, tá? Aqui eu tenho uma chapa prensada, aqui é prensada, tá? Para deixar ela bitolada assim, eu tive que desengrossar, tá? Tivemos que lixar, tivemos que preparar a superfície dela para mim fazer o quê? Essa impressão digital UV, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês a tecnologia nova que nós já estamos produzindo lá no Rio Grande do Sul, que é um processo de extrusão, tá? Acoplado a um processo de laminação. Ou seja, isso aqui é um processo de extrusora, ao qual você põe lá essa matéria-prima que eu te falei. Hoje a matéria-prima nós estamos usando 10% de fibra vegetal. Como é lá no sul, nós estamos usando casca de arroz. E o restante é plástico reciclado. Então a gente peletiza ele, faz a matéria-prima, tá? Coloca nessa extrusora. Quando eu acerto o processo, o que acontece? Ele sai assim, ó. Totalmente uniforme na máquina. Então lá nós estamos produzindo a partir de 4 milímetros até 30 milímetros. Depois que eu acerto o processo, ela sai assim, ó, totalmente uniforme. E ela está saindo hoje com essa característica aqui, ó. Tá ok? Então, esse é o mesmo material desse? Não é o mesmo material. Esse aqui é de embalagem salgadinho prensado. E esse aqui é plástico? Esse daí é outros plásticos. É a mistura de PP, polipropileno, PP... PEAD, polietileno de alta densidade, tá? Aí não tem PET, tá ok? Aí tem basicamente PP, polipropileno e polietileno de alta densidade. Tá misturado com fibra de casca de arroz.
Aí o que acontece? A gente faz essa matéria-prima, põe nessa extrusora e através da laminação ele sai assim, ó, uniforme. Então lá hoje... e um detalhe, André. Hoje não é tábua e não é deck. Esse é o nosso diferencial. Hoje nós estamos fazendo chapa de 1,20 m, tá? Aí o comprimento determina o projeto. A nossa proposta, tá, a partir agora de abril, para fazer nossos móveis ecológicos planejados, né, especialmente para a região metropolitana de Santos, que nós vamos começar lá, a nossa chapa ela vai ter 1,20 de largura por 2,40 de comprimento, de altura. Porque a gente já quer fazer o quê? A gente já quer utilizar ela para fazer armário, guarda-roupa. Então eu tenho a necessidade de fazer ela 1,20 por 2,40, tá? E aí, o que nós fizemos com essa chapa, André? Nós tivemos que lixar, né? Beneficiar ela, tá? Nós tivemos que passar um fundo branco, tá ok? E aí, o que nós fizemos, André? Nós fizemos isso daqui, ó. Nós validamos a tecnologia no Brasil. Como eu não tenho essa máquina ainda disponível, tá? O que eu fiz? Eu validei essa tecnologia com uma impressão. Aqui é uma impressora digital V. Mas é a mesma tecnologia usada aqui, ó. Só que essa máquina aqui, ela é alta produção. Tá? É a mesma usada hoje para o pessoal do MDF. Aí o que nós fizemos aqui só foi validar a tecnologia. Pessoal, isso aqui não é adesivo, tá? Isso aqui é uma impressão digital UV em cima de uma chapa de WPC. Isso é para dar a impressão estética de ser madeira? É isso o objetivo? É isso o objetivo, tá? E se não seria isso. Se não seria isso. Só que essa parte vai na parte de dentro dos nossos móveis. Então você imagina assim, ó. A pessoa vai abrir. A pessoa, hoje no nosso site, tá? Que é o www.menzani, né? www.menzani.com.br. Você vai ver lá que hoje nós temos 19 tipos diferentes imitando a madeira. E temos outras cores também. Pessoal, mas só que não é só isso daí, tá? Se você quiser fazer um móvel hoje... André, você foi lá para Fernando de Noronha, bateu uma foto lá linda e maravilhosa. Você quer colocar aquela foto no seu guarda-roupa? Eu faço. Personaliza a impressão. Personaliza a impressão no móvel que você quiser. Quer fazer um móvel pro seu bebê, acabou de nascer. Você quer colocar lá um desenho, sei lá do Mickey, né? Quer colocar uma impressão lá da Minnie? Eu faço. Não é só isso daqui. Na parte externa. Na parte externa. Aí muita gente fala assim, nossa, mas seu móvel é muito durável, né? Porque um móvel desse, gente, o que acontece, tá? Na verdade, um móvel hoje feito do MDF Náutico Ultra planejado, André, só para você ter uma ideia, dura em média hoje de 25 a 30 anos. Bem, esse móvel aqui, gente, com essa tecnologia, para não assustar vocês, ele dura 400 anos. Assim, do jeito que tá. Mas eu não falo 400, André, porque assusta o pessoal. Então eu falo só 100 anos. Só que essa tecnologia aqui, da impressão digital UV, em cima de uma chapa de WPC, ela está validada para 50 anos. Entendeu? Ela está validada para 50 anos. Então, ou seja, nós vamos vender o nosso móvel ecológico planejado hoje no mesmo preço feito hoje do MDF Náutico Ultra. Só que em vez desse móvel durar 25, 30 anos, meu amigo, é para durar no mínimo 50 pelo mesmo preço. Essa é a nossa proposta. E uma outra proposta que eu vou fazer também, gente, em vez de ter só 5 anos de garantia, a nossa proposta é para durar 10 anos de garantia. No mesmo preço, André. Que legal. Entendeu? E qual é a estratégia comercial, Alessandro? Não é... Agora, você tem uma grande capacidade comunicativa com todo mundo, mas os seus clientes são as marcas, as empresas que fabricam os móveis, né? Ou você quer fazer todo... uma empresa de móveis mesmo? Não, então, a nossa proposta inicial é a seguinte, eu vou beneficiar esse material, vou fazer a impressão digital UV, tá? Por isso que no momento nós não temos ainda uma marcenaria, nós não temos uma fábrica de móvel. Num primeiro momento já estou buscando parceiros ali na região de São Vicente, que ele tem algumas marcenarias grandes, vamos falar assim. Já estou entrando em contato, já estou negociando uma terceirização dos nossos móveis para a região metropolitana de Santos. Tá? A ideia inicial qual que é? Eu vou fornecer as nossas chapas e o parceiro, né, que é o prestador de serviço, vai fazer os nossos móveis ecológicos planejados, né, para atender inicialmente ali a região metropolitana de Santos. Tá? Bem, eu pretendo, né, daqui uns 4, 5 anos, em média, ter a nossa própria fábrica de móveis na região metropolitana de Santos.
Acredito que será na cidade de São Vicente, porque tem um parque assim, industrial lá só de marceneiros, só de móveis. Então, provavelmente, teremos também a nossa fábrica lá na primeira cidade do Brasil, que é São Vicente, né? Legal. E de lá a gente espera, eu espero, né? Que a gente amplie esse nosso serviço aí para a região sul, né? Que é ali Porto Alegre, né? Região ali do litoral do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina e também litoral do Paraná, né? E depois subindo. E depois subindo, né? Então, acredito que nos próximos, sei lá, daqui a 15, 20 anos, a gente comece a atender aí o litoral da Bahia. Que bom. Né? Mas nos primeiros 15, 20 anos aí, a gente vamos atuar aqui no litoral paulista, tá? Vamos começar na região metropolitana de Santos. Espero até 2030, né, estarmos em todas as cidades do litoral paulista. E nesse meio tempo, a partir de 2030, a ideia é atuarmos no litoral do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e Paraná. E aí sim, a partir de 2020, né? Não, 2030, né? 2035, 40, por aí sim, a ideia é a gente atender litoral da Bahia. Só que acontece o seguinte, isso aqui não é só para residência, tá? A gente pode atender hotel, pode atender pousada, pode atender motel, podemos atender indústria, tá? Sem contar do pessoal aí, que é o B2C, né? Pessoal consumidor final, tá? Mas então, o primeiro cliente, quem é? Outras empresas ou são... Provavelmente, os primeiros clientes que nós vamos começar a divulgar isso daí são hotéis e pousadas no litoral, na região metropolitana de Santos, tá? E a ideia é a gente pegar condomínios novos. A minha ideia mesmo é começar assim... Lançou um condomínio, é fazer parceria com a construtora e ali a gente já negociar com aquele proprietário que acabou de comprar aquele imóvel, né? Porque ele vai ter 2 anos para pagar isso aí, né? Eu consigo fazer para ele e ele já começa a pagar isso em 24 meses antes de ter o imóvel. Porque quando a construtora entregar o imóvel para ele, praticamente ele já pagou, né? O móvel ecológico planejado e a gente só vai instalar. Uma das minhas propostas para a região metropolitana de Santos é essa. Então, você vai a construir os armários? Nós vamos construir. Num primeiro momento, vai ser um processo de terceirização. Tudo bem. Mas vocês vendem o armário? Você não vende a chapa para a fábrica? Não, sabe por quê, André? Porque ainda a produtividade desse material em relação ao MDF é baixa. Então, num primeiro momento, não tem como eu vender isso daí como chapa, porque eu posso dar um tiro no pé. Claro. Eu posso ter muito pedido e não atender o mercado, porque é um mercado gigantesco esse daí. Então, no primeiro momento, o que a gente pretende fazer, tá? Eu pretendo fazer os nossos próprios móveis. Tá? Inclusive, na proposta, não... Então, talvez a chapa... Talvez eu estou vendo aí a possibilidade da gente fornecer a chapa para alguma empresa de imóvel, talvez não aqui no Brasil, mas talvez em Portugal. Eu já estou vendo algum potencial parceiro em Portugal para a gente fornecer a chapa, tá? Para ele sim fazer talvez móveis ecológicos planejados lá para Portugal. Mas no Brasil, a nossa proposta inicial é fornecer os móveis. Muito interessante, Alessandro. Parabéns pela jornada. Nós conversamos várias vezes nos anos passados, mas agora entendi melhor toda a evolução, a história e também esse material, em particular, pessoalmente, também esteticamente, gostei muito. Gostaria muito de ver. Gostar muito de ver esta mesa. A gente aqui. vai se organizar aí, vamos ver se para maio, né? Acho que maio é legal, André. Mas vamos colocar não. Esse é uma proposta, né? Essa é uma proposta que eu faço aqui contigo. Nós vamos colocar uma mesa dessa aqui, sim. Dá para colocar. Vamos transformar essa mesa aqui numa mesa ecológica aqui. Então, onde as pessoas podem te encontrar? Você já mencionou o site, você quer mencionar também nas redes sociais? Então, hoje basicamente é o nosso site, né? Que é o www.menzani.com.br. Lá está nosso... Lá tem como vocês manterem contato com a gente, né? Lá vocês têm como já manifestar desejo, né? Desejo de ter um móvel ecológico planejado. Especialmente você, né? Que de repente comprou algum apartamento no nosso litoral aqui paulista, né? De repente comprou na planta e sabe que daqui 1 ano e meio, 2, né? Vai ter esse tipo de imóvel, já pode entrar em contato com a gente, né? A gente já vai fazer a medida lá do móvel, já vai fazer o projeto, já vai orçar o projeto, né?
E conforme for, mesmo antes do móvel ser entregado daqui 2 anos, né? Conforme for, você já pode começar... A gente consegue parcelar isso aí até 24 vezes sem juros aí no cartão de crédito. Que bom, Alessandro. Muito obrigado, parabéns. E nós vamos conversando. É isso aí. E agradeço demais aqui o convite, tá? Adorei estar por aqui, cara. E obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você, obrigado a você. Agradeço Vamos aí, juntos. ok? Um abraço. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.